Olá, trabalhistas, pedetistas de todo o Brasil. Estamos aqui para mais uma edição do programa Panorama Trabalhista. E esse mês é um mês especial para nós. É um mês em que estamos celebrando o ano em que Darcy Ribeiro completaria 103 anos de vida, se estivesse vivo. E para falar sobre essa data tão especial para o nosso partido, para o trabalhismo, para o PDT, nós vamos conversar com o presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, Roberto Viana Júnior. Tudo bem, Roberto? Olá, tudo bem, Elisângela, tudo bem, Esther, todos aí, todas que estão acompanhando a gente. Muito bom aqui estar conversando, batendo papo em casa, na Casa Trabalhista. Seja bem-vindo, Robertinho. Obrigado. Como você já falou, nós estamos aqui também com a presença da jornalista Esther Marques, que vai participar desse bate-papo aqui com a gente. Tudo bom, Esther? Olá, tudo bem, trabalhistas? E, Robertinho, vamos falar um pouquinho antes, né? Assim, a gente está celebrando o aniversário do Darcy Ribeiro, que, para nós, a importância dele, ele é ratificada e lembrada em várias áreas, do trabalhismo, do PDT, do que representou Brizola e de tudo que Brizola fez em prol da educação. Ou seja, Darcy Ribeiro, antropólogo, com tantas outras formações. Pode completar aí. É um ser humano realmente difícil de descrever. E assim, eu sei polímata, né? Então é um cara multiverso, né? Escritor, intelectual, político, da área cultural, da área maior defensor das causas dos povos originários, da nossa nação indígena. Então, assim, o Darcy, ele realmente é multi-universo, né? E é por isso que o movimento cultural do PDT leva o nome do Darcy Ribeiro, né? Exato. Muitas pessoas até falavam, mas Darcy, lance com a educação. Eu disse, não, então você nunca leu Darcy, né? Então você nunca se aprofundou no Darcy. O Darcy, ele era alguém que defendia, né, um mundo a partir da cultura. E a cultura formalizada esse braço era a educação, e por isso que ele, grandes estadistas como Brizola também, davam tanta importância a isso, porque sabiam o poder transformador pela educação, mas com a cultura ali, né, com que tipo de educação? Era educação libertadora, não era qualquer tipo de educação, era uma educação que falava a linguagem do povo brasileiro, o Brasil enquanto criação, né, desmistificar essa questão de que o Brasil foi descoberto, uma série de outras coisas. O Darcy, né, já pensava isso, né, pelo âmbito cultural e a partir, por exemplo, da educação, que foi um grande instrumento de vida dele, que ele se debruçou, fez e lutou, né, até os seus últimos dias. E é um consenso social de que educação e cultura andam juntas, né? Com certeza. São pastas que, inclusive, no nosso poder executivo estão muito alinhadas ali em relação às políticas públicas, secretarias, enfim, várias atividades, várias iniciativas estão sempre mesclando educação e cultura, porque muitas vezes é até difícil separar onde começa uma e termina a outra, né? Exatamente, é porque a educação, como a gente estava falando, ela essa formalização da informação cultural, né? Você ter a informação através de uma linguagem, você ter a informação através do seu conteúdo histórico, através do seu conteúdo científico, matemático, físico, químico, você entender como funciona o mundo a partir dessas perspectivas, né? Isso aí é a educação que nos proporcionou, né? Foi a educação a partir também do inclinamento cultural, onde a sociedade queria, né, mais respostas, né, a partir das suas perguntas. A educação foi um grande instrumento da gente desenvolver, né, o planeta. Não há nação no mundo desenvolvida, né, liberta, livre de qualquer processo de escravidão, se não for construído um projeto revolucionário cultural e com um grande mesmo investimento, né, enfim, fomento em educação. Então, e inclusive falo isso com muita propriedade, não eu por ter realizado, mas do partido que eu faço parte, porque isso a gente não discursa, isso a gente mostra o que a gente fez, né? E o Darcy Ribeiro é um grande idealizador, né, nessa plataforma de educação. Então, por isso que eu acho que ele é muito lembrado na educação, né, mas talvez pouco conhecido na cultura, porque quando a gente se aprofunda no Darcy, a gente entende o quanto o Darcy é cultural. Pegando já esse gancho de que você está falando um pouco da atualidade, né, do Darcy, o que você considera assim mais urgente de projeto do Darcy para hoje no Brasil?
Olha, poderia realmente falar vários, né? Eu acho que a reforma agrária que o Darcy pensou quando era ministro do Jango é algo que o Brasil, né, precisa ainda resolver na reforma agrária, agrícola, urbana, enfim. Mas de tantas outras pautas, a questão da educação em tempo integral, para salvar as nossas gerações e as nossas crianças, né? Uma universidade, como ele criou aqui em Brasília, a UNB, né, que seja intercalada, que seja uma universidade que dialogue tanto para dentro, mas também para fora, né? E eu acho que, até por isso, falando de educação, por isso que ele é muito lembrado, porque eu acho que esse projeto, mais que idealizado, ele foi realizado, comprovado o quanto ele era possível e o quanto ele foi bom, né, para o povo em especial do Rio de Janeiro, mas o quanto o Brasil seria outro, né, se a gente tivesse, no mínimo, né, esse projeto do Darcy do Brizola na urgência da nossa agenda, né? O Brasil hoje não discute educação em tempo integral, né, e nem integrada, discute mecanismos de integralidade, né? O Brasil não tem uma escola do tamanho que a sua criança merece, do tamanho da injustiça que ele tem para fora dela. Ele deveria ter uma escola de contrassenso disso, de combater, né? Uma escola de acolher. A escola hoje ela deveria estar disputando, né, o ficar com o aluno lá para ele não poder ir para o narcotráfico, para ele poder não ir para as facções, etc. e tal. Então, essa escola o Brasil ainda não tem. E essa escola o Darcy Ribeiro e o Brizola fizeram no Rio de Janeiro, mostrando que é possível, né? E os intelectualoides e tecnocratas diziam que era caro. E o Brizola tinha uma resposta formidável para isso. Quer dizer, cara mesmo é a ignorância. E por essa opção, pela ignorância, por não optarmos por Darcy Ribeiro lá atrás, hoje a gente paga, né, esse preço da nossa juventude morrendo, do Brasil, enfim, em tempos que poderiam ser bem melhores. Isso perpassa outra frase que o Brizola falava, né? Que se um país que não constrói escolas vai construir presídios. O país que não constrói escola, em 20 anos não terá mais dinheiro para construir presídios, é o que a gente passa. E é o que a gente está vendo hoje, né? Superlotação. Superlotação. E assim, uma pena, porque nós não combatemos o crime. A gente está fazendo algo oposto. A gente está dando base para esse crime, né? Porque muitas vezes você pega ali, são jovens que nunca cometeram crimes graves, né, que são a primeira infração, né, que não tem um advogado para poder defender e libertá-los, para ele poder responder ou em liberdade, enfim, ele não tem o Estado funcionando para poder protegê-lo disso, seja via defensoria, seja por sua segurança alimentar, segurança pública, segurança educacional, segurança de saúde pública e por aí vai. E acaba que a única finalidade e opção que o Estado dá para esse jovem é prendê-lo. Se tivesse a escola, ele sequer tinha essa opção de ser preso. A gente entende, né, que o indivíduo e suas vicissitudes, as suas idiosincrasias, ele é muito mais do que você simplesmente rotular e determinar que o fato de ele ter passado por uma escola vai fazer com que ele não vá para a criminalidade. Mas as estatísticas estão aí para mostrar que se você não tiraria todos, pelo menos você reduziria drasticamente o número. Porque o que a gente vive hoje, Brizola e Darcy já viviam lá atrás, é a realidade de pais e mães de família com uma renda muito pequena, tendo que sair para trabalhar e deixando os seus filhos à mercê de escolas que não estão preparadas para acolhê-los por um tempo específico, quando vão e quando saem, tem o resto do dia para ficar ali à mercê do crime organizado que os arregimenta, né? Começa pequenininho ali como aviãozinho e tem um faz plano, carreira. Brinco dizendo que o crime organizado tem um plano de carga e carreira. Porque você começa, vai ganhando escala, vira gerente, dono da boca, não sei o que, blá, 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 e vai ganhando status social, vai ganhando mais recursos, vai ganhando mais poder, né, nesse tipo de poder, né, paralelo que eles vivem, e acaba que você tem um plano ali. Coisa que muitas vezes o jovem não tem no trabalho, não tem no emprego, não tem depois que sai da universidade. O Brasil está formando um monte de gente formada que está, né, e com respeito aos trabalhadores de aplicativo e tal, mas assim, né, que tipo de universidade a gente quer? Que é uma universidade privada, bancada com dinheiro público, ou a gente quer uma universidade pública expansiva, que possa, né, pensar o Brasil e formar quadros do Brasil para que eles possam ficar aqui, ser aproveitados, né,
tanto pela produção brasileira local, como pelas próprias universidades, ou pelo próprio Estado brasileiro, para iniciativa privada, enfim, mas que sejam mentes que estejam incumbidas e com compromisso de lutar, né, pela sua soberania nacional, que hoje virou uma palavra tão falada, né, e muitas vezes negada por até uma esquerda aí, né, que tinha medo e nunca falava em soberania nacional. Agora voltou a falar porque virou uma pauta central que sempre foi uma questão nossa. Medo de estar atrelado, por exemplo, ao período da ditadura, né? Porque, óbvio, a gente passou por uma questão com os militares muito dolorosa. Os militares, eles têm uma história brasileira ligadas a golpe, né, mas a gente não pode dispensar e entender a instituição Exército Brasileiro, Marinha, Forças Armadas como geral, como inimiga. Não, elas são instrumentos da pátria brasileira. Tem que ter o seu respeito, né, as suas referências e tal, mas tem que trabalhar em prol do Brasil. Nós não podemos, por exemplo, as Forças Armadas brasileiras bater continência para a bandeira americana. General brasileiro, capitão, coronel que foi, major e tudo, ficar batendo continência para a bandeira americana. Manda um americano bater continência lá do exército com uma bandeira chinesa ou vice-versa. Né? Não existe isso, é uma questão de soberania, ainda mais querer atacar a pátria para poder livrar disso, daquilo outro. Então, assim, processo de desconstrução cognitiva total, né? É aí onde entra a figura do Darcy Ribeiro, que é central, né? O Darcy, ele dizia que o problema, a crise, não é uma crise, ela é um projeto. E isso é um projeto. Por quê? Porque essa crise, ela também faz a disputa estética. E é essa estética cultural. Né? E como assim, eu tenho um menino que está lá dentro do morro, dentro da periferia, das nossas grandes cidades, né? Enfim, aí. E ele está lá na região dele, com os amigos dele, e assim, não tem uma escola boa, o posto de saúde não funciona, o transporte público é precário, a praça não está reformada, né? É invisibilizado, a região é invisibilizada pelo resto da cidade, né? Esse cara é produto desse meio, né? Então, ou seja, ele já nasce ali com muitas dificuldades comparado a, por exemplo, a boa parte da classe média brasileira, enfim. Mas essa é a boa parte do povo brasileiro, nasce, infelizmente, nessas dificuldades. E qual é a estética que ele aprende ali na juventude, né? Ele vive num mundo que hoje, principalmente mais que nunca, a única coisa que é padronizada, né, é o acesso à informação à compra. Mas ele não tem um acesso devido à compra. Então, ou seja, eu tenho acesso ao consumo, mas eu não posso consumir. Mas eu sou diariamente, seja pela televisão, seja pelo meu celular, seja eu passando aqui, olhando para um ponto, qualquer que seja bombardeado, né, para poder eu consumir. E aí eu vou para dentro ali do meu recorte. O cara que está lá, eu que estou ali estudando, dando duro para tentar um diploma e tal, quebrar o sistema da minha família que nunca pôde acessar a universidade, tudo, né? Enfim, eu que estou ali disputando isso arduamente, né? Eu vou trazer para a bolha da comunidade. Eu falo isso porque eu vivi isso lá na minha cidade, Fortaleza e outros locais, né? E de perto. E o cara que anda lá com cordão de ouro, com a moto mais bonita, que é a menina mais, ou o rapaz mais bonito, quer paquerar, quer corjetar, que o seu poder de status ele está para além da questão do tráfico, mas no poder que ele já tem do consumo, que ele pode consumir, que ele pode ofertar. Então, assim, o cara cria uma referência que aquilo ali é uma coisa esteticamente legal, boa e tudo, e ainda tem esse bombardeamento, e contrapartida não tem acesso às outras informações. Então, isso aí também é um projeto. Projeto de você ter que consumir, de você não dar igualdade de oportunidade, apenas a oportunidade de você acessar a informação do consumo e não consumir. Sabe, esse projeto já deu errado, né? E isso não é uma crise, é um projeto. Pois é, você está aí falando da questão da cultura do consumo, que é inerente ao capitalismo no mundo como um todo, em algumas nações mais, outras
por incrível que pareça, um pouco menos, mas essa cultura do consumo atrelada a esse capitalismo selvagem que a gente vive é que faz com que o sentimento do desejo de consumir, que esteja no coração do ser humano ali entranhado pelas propagandas e etc., né, vai trazendo essa outra realidade que você colocou aí, que é a sua realidade financeira em relação àquelas outras pessoas que também expostas a essa cultura têm a capacidade de consumir. E aí eu fiquei pensando aqui, você falando do projeto do Darcy e do Brizola com os centros integrados, né, com os CIEPs. Era revolucionário e continua sendo, né? Ou seja, eram visionários porque o projeto era revolucionário e a revolução, passando pela educação, poderia ter feito um Brasil melhor. Mas aí, vamos colocar de novo a questão do entrelaçar da cultura, o papel da cultura também em frear um pouco isso. Agora, eu não sei se eu vou viajar, você vai me explicar melhor do que eu. Mas você falou aí da questão da importância, né, da educação para que os países possam se desenvolver e atingir a sua sonhada soberania de fato, né? Mas o processo cultural que faz com que as pessoas se identifiquem como pertencentes a uma nação, pertencentes a um país onde você se identifica com a diversidade cultural, principalmente que a gente vive aqui no Brasil. Você acredita que se a cultura também como um projeto de ensino para que as pessoas pudessem se identificar e compreender o ser brasileiro, ajudaria a ser diferente um pouco esse cenário que a gente vê hoje de polarização em que muitas pessoas de determinadas regiões do Brasil se sentem à vontade para dizer que tinha que separar, ou seja, aquele velho discurso separatista lá de trás e até células neonazistas voltando com tudo, criando coragem, vindo a público dizer que o papel do negro, né? A gente tem vídeo de pessoas na internet falando, olha, se vier para o meu estado, mesmo, isso, né? isso. Uma mulher falando que, uma vereadora... Desculpa, até me prolonguei aqui mas é porque no raciocínio, mas é para entender, como que você vê o papel da cultura também nessa questão da polarização que entra dentro dessa estética? Para mim, a cultura, ela está deveria estar em qualquer plano de governo, projeto de governo, ser o ministério número 1. O principal. E falo isso porque, por exemplo, o Brizola fez isso com o Darcy. O maior ministério do governo Brizola era a Secretaria de Cultura, que tinha as subsecretarias de Educação. Então, o Darcy era secretário de Cultura e Educação, sendo que na Educação eram subsecretarias, além de ser vice-governador. Então, assim, tudo isso que a gente falou são braços culturais. Por quê? Por exemplo, a gente já falou da educação. Essa aí é bandeira de consenso que tem que passar por lá, não existe nenhum Estado e nenhuma experiência no mundo bem sucedida, né, sem passar por educação do seu povo, sendo que isso é um projeto cultural. Educar um povo a partir de que panorama? Educar um povo a partir de que perspectiva? Né? Educar um povo para quê? Para onde e para quem? Né? Então, isso aí é uma coisa pretérita, né? A formação simbólica da educação. Por exemplo, forma de você se alimentar. Isso é questão cultural. Você vai ver como o povo norte-estadunidense come, fast food, não sei o que e tal, cheio de problema com diabetes, né? Pressão, hipertensão, cardíacos, blá, 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 blá. Você vai ali por exemplo, o Nordeste brasileiro é um pessoal por muito peixe, né? E mais para o interior, alguns outros tipos de culinária que foram desenvolvidos pela cultura da escassez e por aí vai. Então, assim, a forma de você também se alimentar é uma questão cultural. A forma de você ter o consumo e que ponto tempero você dá nesse consumo também é. Né? Então, tipo, um país como o Brasil não dá bom exemplo em relação ao consumo. Por quê? Porque o consumo é o seguinte, né? Na teoria, consome mais quem ganha mais. Então, quem ganha mais deveria também pagar mais, né? Mas não, no Brasil é o seguinte, quem ganha mais só paga no consumo, não paga no bolo maior. E quem ganha menos, paga o menos e ainda paga no consumo, né? Então, você também criar essa lógica do consumismo desacerbado, de você não fazer uma pergunta antes de consumir, óbvio, quanto custa, né, de onde vem e para onde vai,
né? Onde vai ser o despejo disso, né? Como é que isso vem. Então, isso tudo também é um projeto cultural. Como você organiza e desconstrói a sociedade como a brasileira é altamente racista, altamente machista, altamente homofóbica. Isso é um projeto cultural, né? Que não nos cabe. O Brasil tem uma formação diversa, é completamente diferente do mundo. Então, por isso que a cultura é algo para estar no plano central. Por quê? Porque na hora de eu discutir dinheiro, eu vou primeiro me perguntar que tipo de projeto para o meu país eu quero. Isso é uma decisão cultural. Isso é uma construção cultural. O Brasil, com todas as peculiaridades, com esse povo aí maluco, é uma minoria, já houve referendo, já houve tentativa de separar aí. O povo brasileiro, em grande regra, mas em regra esmagadora, não quer, né? Mas o Brasil ele tem um lance peculiar, né? O Brasil é um país continental, grande, quase do tamanho da Europa, né? A Europa Ocidental ali e tal. E nós falamos a mesma língua, né? E nós nos entendemos enquanto brasileiro. E o samba está no Rio Grande do Sul e está no Amapá. A capoeira está no Rio Grande do Sul e está lá também no Amapá, no Nordeste. Também tem samba. O forró está aqui em Brasília, né? Então, assim, é um povo, né, completamente místico nessa criação, né? Porém, é um povo sempre unificado. Nós tivemos uma questão histórica muito singular, né? O Dom Pedro II, apesar da questão colonial e tal, mas ele foi um imperador, né, digamos assim, do corte para além do seu tempo, né? Por questão de estratégia também, mas trouxe o império. O Brasil é o único império, né, onde a colônia foi sede do império. Nenhum outro império passou por isso. O Brasil teve isso, né? Teve uma mixigenação, às aspas, bem grande, pseudo-permitida, óbvio, com muita violência e tal. Mas, por exemplo, diferente dos japoneses, que lá, se você mixigenar, matavam, se nascesse negro, se nascesse diferente, né? Aqui, né, houve uma permissão marginal, digamos assim, né? Então, todo esse processo de formação aí, que o Dom Pedro consegue segurar, ele manteve uma unidade nacional, na mesma língua. A Espanha falam 3 línguas. Tamanho menor que o Nordeste, um pouco maior do que o Ceará, talvez, enfim. Falam 3 línguas, o catalão, o galego e o espanhol. For para Barcelona, catalão. For para a parte mais norte ali, né, Santiago de Compostela, é galego. Se descer ali para Madrid, é espanhol. Entende? Então, assim, e tem uma disputa meio que disso. Aí você vai falar dos nossos sotaques. Mas é a mesma língua. Mas eu ia acabar de falar isso, que é uma coisa que você está enfatizando aí, que se fala a mesma língua, o mesmo idioma no Brasil, do norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí, mas uma coisa que me encanta é que é a mesma língua com diferentes sotaques, e sotaques tão lindos, tão belos de cada região, diferentes, mas que a gente consegue se compreender, né? País continental tinha que ter essa diversidade de sotaques, né? As nossas formações regionalizadas, elas são de formas diversas, né? Nós tivemos todo o tipo de imigração possível, europeia, japonesa, né? Italiana lá, portuguesa dos europeus, holandesa, enfim, outras menores, espanholas e tal. Aí você tem a japonesa, que você for para o São Paulo, né? São Paulo tem uma colônia japonesa enorme, né? Curitiba, Maringá, bastante também. Então, assim, o Brasil é isso. Nós sempre tivemos, por ser um país originariamente mixigenado, sempre tivemos uma permissão muito boa com a questão da migração. O Brasil abraça, né? Eu tenho um amigo que é da Polícia Federal, disse que o passaporte brasileiro, desse mercado clandestino, é o mais caro do planeta. E realmente é, né? Ele explicou por quê. Porque eu posso ter um negão ou uma negona, um lourão ou uma lourona, dos olhos azul, né? Um japonês, né? Um baixinho, né? Um cara alto, qualquer que seja a questão típica, né, de raça, cor e tudo, qualquer um desses pode ser brasileiro. Pode ser brasileiro. Pode ser um gaúcho, um baiano, um cearense, como fala, um paulista. Então qualquer um pode ser brasileiro. Você não vai pegar um japonês negão, né? E passar com um passaporte, né? O cara é só do Japão, peraí, não vai, né? Até porque, enfim, eles têm as tipificações mesmo dele, estéticas, ou estéticas não, genéticas lá e tal, físicas. Mas o Brasil é isso, essa mixigenação de tudo é possível. Você passou, 2024 foi um ano bem especial para o movimento cultural Darcy Ribeiro, porque você o preside,
E a gente teve a alegria de você estar à frente da Secretaria de Cultura de Fortaleza, né? E fala pra gente um pouquinho de como foi essa experiência e se lá você tentou implementar um pouco dessa sua visão da importância da cultura para agregar, para ensinar e fortalecer a identidade do povo. Então, foi uma experiência muito, muito legal, né? Eu costumo dizer que, enfim, foi uma grande oportunidade para eu poder estar do lado de lá, como assim, do balcão, né? Eu sou um artista, né? Minha militância orgânica é em movimento social, movimento cultural, né? Então, eu estava como secretário. E uma coisa que eu deixei muito enficada na minha estadia por lá era que eu era um artista e estava como secretário. Então, eu não podia trair a minha luta, a minha classe, né? Porque aquilo ali ia passar e ia voltar para cá. E eu não podia fazer isso. E tenho, né, ao menos a convicção, obviamente, devo ter errado pra caramba, né, e faz parte. Foi a sua primeira experiência como secretário? Sim. Né, e imagina, secretário da 4ª maior cidade do país, né, no momento que era um ano eleitoral, as pessoas que são gestores sabem que é um ano atípico, onde você tem limitação de recursos em certos tempos, etc e tal, mas a minha possibilidade de contribuir era isso, era de tentar entender a minha cidade também, mas enxergando a parte invisível culturalmente da cidade. Isso eu não estou falando, só foi fazer administrar partista. Não, óbvio que não, né? A cultura, como eu falei aqui, falei da educação, falei disso, daquilo outro e tal. A cultura, para mim, é um universo muito maior. A arte é o braço talvez mais charmoso que nós temos e as suas linguagens dentro da cultura, né? Mas a cultura é maior que a arte, né? E a arte é um universo maravilhoso. Mas, enfim, e a experiência que eu quis tentar lá era essa, era tentar, né, trazer um panorama também de alguém que veio de lá, da base, né? Eu brinco dizendo, quando o prefeito me fez o convite, eu não tive indicação política, né? Assim, então padrinho. Quando eu entrei no PDT, né, decidi me filiar, eu também não tenho padrinho, eu não tenho nenhum primo, um parente, nada, senão a minha consciência para eu poder lutar. Então, o que eu estava levando ali era a minha experiência de vida e militância e minha consciência daquilo que eu acreditava. E aquilo que eu acredito tá na cartilha do PDT, do Darcy Ribeiro. E me cobrava diariamente que eu não podia trair aquilo que eu pregava, porque é a forma pior de traição, você trair a si mesmo, né? E a nossa agenda que a gente tentou implementar foi isso. Eu tentei receber todo mundo, fiz reunião com toda a classe artística, fui conversar com o Secretaria de Turismo, de Educação, de Esporte, de Juventude, para criar alguns programas unificados. Criei a Escola de Música da cidade de Fortaleza. Deixamos uma das poucas capitais do Brasil que tem, do Nordeste é a segunda, né? Salvador também tem. Né? Criamos aí a Escola de Artes e dentro dela a gente conseguiu criar, implementar com a doação de mais de 200 instrumentos que vieram de forma gratuita para essa escola, uma articulação que a gente fez, tanto com a Receita Federal como com a depósito da Secretaria lá de Juventude, e pegamos esses instrumentos, violinos, sax e tudo, e demos para poder fazer a orquestra pública de Fortaleza, um projeto que a gente deixou. A gente fez a ideia de implementar dentro dos ônibus da cidade o ponto do leitor. Você não tem o lance de preferência para idosos e gestantes, você vai implementar para estimular a literatura, né? Óbvio, isso é uma pequena ação, mas também é uma ação que prestigia o leitor, né? Imagina, aquele local só vai poder ficar sentado quem estiver lendo e lá vai ter um Kindle, né? Obrigatoriamente você vai ter que ficar lendo o Kindle, nem que seja para inventar que está lendo, mas vai ter que ficar lá, né? Lendo o Kindle, e Kindle fica preso, carregando e tudo, mas aquele lugar vai ser especificamente do leitor. Às vezes o cara pega uma condução de 1 hora, se Fortaleza é uma cidade muito grande. Tudo, lê né? Bastante. Exato. Bastante. E aí dá tempo você ler, né? Você estimular a literatura. A gente fez o primeiro festival junino de Fortaleza, né? Um lance que a gente pegou a ideia do Réveillon, que é toda paga pela iniciativa privada, e chegamos ao prefeito e disse: prefeito, a gente é a cidade do Nordeste, né? Fortaleza não tem
não há Juninho, Campina Grande tem, né? Enfim, a Pernambuco tem, a Bahia também tem, lá em Salvador. Vamos fazer um aqui em Fortaleza. Quanto é que custa isso? Eu digo, rapaz, se eu quiser, não custa nada. Contrato a gente já tem aqui com o fornecedor de som e tudo. A gente pede, né? Já está dentro da nossa despesa. E aqui a gente montou um projeto para o senhor conseguir igual como conseguiu do Réveillon. E assim fizemos, sem o dinheiro todo pago pela iniciativa privada. Estipulamos lá também outra coisa, né? Mais da metade. Todo evento que tinha mais da metade, no mínimo a metade, mas sempre a gente procurava botar mais da metade de artistas locais. Uma coisa que muitas vezes as pessoas prestigiam artistas que não é da terra, de fora e tal, pagam milhões e às vezes quer dar um cachê pífio para o artista que é da terra, que está ali segurando a cultura diariamente, né? Um trabalhador da cultura. E aí tentei inverter essa lógica. Esses são os invisíveis que você falou? Às vezes sim. Né? Às vezes esses são os invisíveis. Há mais invisíveis ainda. Né? A galera que a gente brinca, eu que sou da cultura, eu chamo a nossa turma da graxa, que é o road, a costureira lá da escola de samba do São João e tal. Então, essa turma aí são os trabalhadores invisíveis, inclusive. Né? Mais às vezes do que o artista. Porque o artista, ele às vezes tem palanque para a sua arte. Né? O invisível não. Ele gera o palanque para o artista. Né? É verdade. Ele que prepara o palco, é ele que costura a roupa, é ele que está vendo se o som tá bom, ele está vendo se a iluminação do teatro tá ou não, é ele que está lá rodando o filme do cinema, né? E por aí vai. E como foi esse olhar para eles? Porque você começou falando que no seu trabalho ali à frente da secretaria você buscou enxergar esses invisíveis da cultura. Como foi isso? É trazer para o orçamento. Não tem conversa. Se você quiser fazer ação cultural, né, você tem um lance simbólico, de você dar os gestos, construir pelos gestos, pelo político e tal. Mas se você não tiver e brigar para ter orçamento, para poder desinvisibilizar os invisíveis, vai virar uma rede de acolhimento, uma terapia que é importante, mas não é o papel ali do caso do secretário. Então, eu acho que aquele momento foi trazer várias linguagens que eram invisíveis dentro da nossa cidade para alguma atividade, para poder recebê-los, para minimamente escutá-los. Muitas vezes e isso é legal, você ser sincero. Cara, eu não posso tenho isso aqui. Eu dizer, meu irmão, podia te dizer que eu consigo, mas isso aqui eu não tenho como fazer. Eu não tenho orçamento, isso aqui é mais de outro setor do que do meu e tal. Ou isso aqui você tem que fazer através de um edital, não tem como furar a fila do edital porque é um processo legal, você tem que fazer um trâmite. Mas só em você escutar, né? Você não é um secretário do prefeito. Óbvio, você é um assessor do prefeito que está ali para poder ajudar no projeto, mas você é um servidor do povo, né? Então, assim, eu tinha que estar lá. Como é que eu quero conectar o melhor para a minha cidade se eu não estou conectado com as pessoas que estão vivendo na minha cidade, com as pessoas que estão demandando a cultura da minha cidade, que muitas vezes para mim é invisível, mas para outra pessoa lá não é. Então, eu tenho que receber para poder saber que existe, que não é invisível, que tem uma coisa lá legal. Né? Agora mesmo eu tive uma experiência sensacional em João Pessoa, não conhecia, chamado Ala Ursa. Né? Ala Ursa é um bloco de carnaval de João Pessoa. As pessoas saem vestidas com urso, né? Como se fosse de Recife, né? os bonecos de Olinda, né? Sendo que vestidas de urso e tal, com um batuque danado, com a mistura de maracatu, um pouco daquele samba ali, da Bahia, do Rio de Janeiro, de escola de samba e tal, altamente rico, popular. E aí eu fui saber por que era isso, o enredo de como foi criado aquilo e tal. Aquilo ali é que os circos iam para as cidades, levavam os animais, ursos, geralmente, um leão e outro, quando era permitido e tal, né? E passavam, né? E isso era como se fosse era uma festa, a cidade inteira parava e tal. Então virava um carnaval. Para ver o circo chegar. O circo chegar e tal, né? E aquilo virou uma tradição. Depois foi proibido os animais, né? Levaram e começaram a fazer isso. E é uma forma de como eles fazem. Eles passam antes também do carnaval, a partir ali de dezembro, tudo fazendo eventos e passando na rua, colhendo dinheiro para poder pagar e tudo, isso e aquilo outro. Então, esse aí é um projeto invisível. Se eu não tivesse... Se eu fui agora, não era nem secretário, mas eu gosto de conhecer o Brasil e as nossas expressões culturais. Mas se eu não tivesse disposto, né,
Eu não acredito nos opostos se atraem, os dispostos se atraem, né? Então, se eu não estiver disposto a conhecer aquilo, isso para mim era mais pobre, né? E invisibilizar uma expressão cultural altamente rica no Nordeste, cheio de riqueza, cheio de soberania cultural, né? É um termo que eu estou usando ultimamente, né? Porque vem com propriedade, vem na defesa do seu lugar, né? Expressar a cultura que ele ali foi dita e defender aquilo ali. Né? Eu queria usar o termo empoderamento cultural. Também, é óbvio, também faz parte do empoderamento cultural. E então é isso, né? Então acho que o papel ali dentro da secretaria foi tentar fazer aquilo que ainda não tinham feito, né? Eu acho que fui o primeiro secretário na minha cidade a ser um artista, né? Não conheço antes de mim e também tive a oportunidade de ser o mais jovem, né? Assumir a Secretaria de Cultura. Eu acho que da minha gestão, inclusive, eu era o secretário mais jovem da gestão do PDT lá. Então, assim, foi uma experiência legal, com 34 anos de idade, né? Uhum. Então, foi um bom desafio, alegre, e saio feliz porque acho que implementei a agenda que era possível, né? E uma boa parte da agenda que para muitos seria impossível. Por isso que eu comecei falando que foi algo muito bom para o movimento cultural Darcy Ribeiro. Porque você, como presidente do movimento, eu acredito, por tudo que você falou, e agora tenho mais certeza, de que era o PDT na prática à frente de uma secretaria, implementando aquilo que vocês discutem no movimento. É justamente isso, né? Então, assim, eu sempre procurava conversar com as pessoas do movimento e tudo, para poder ter ideias, né? Porque eu acho que a boa ideia ela não mata, não. Ela, no mínimo, vai fazer você discordar, né? Ou concordar, mas sempre acrescenta, né? O Paulo Freire que nos ensinou, dizendo que a educação, ela nunca é um ensino, é uma troca, né? Então, você pegar sugestão, né? Você conversar com as pessoas, conhecer outras experiências, é o melhor. Então, a minha gestão tentei dar um pouco de luz, nem que fosse uma vela, para aqueles que eram, né, enfim, não tinham luz alguma. Né, mas tentei fazer minha parte ali, botando a velinha com o meu isqueiro, acendendo e dizendo que ainda é possível lá, e torço para que, né, apesar aí de não ter sido o projeto PDT que ganhou, mas eu torço para que a cultura da minha cidade, a secretária faça uma excelente gestão, que entregue tudo o que seja possível e conta com o meu apoio. Independente se é político ou não, ela vai contar com o meu apoio para a construção da cultura da minha cidade sempre, do Brasil e por aí vai. E aquilo que você implementou estando na frente da secretaria, o que perdura hoje ainda? É um assunto delicado, porque a atual gestão ela fez uma opção em desvincular alguns projetos, né, vigentes, assim, digamos, para a própria cidade, né, para desatrelar uma narrativa de que fosse gestão passada. Infelizmente, isso virou comum entre a política brasileira, porque não consegue entender que ali é feita uma política de Estado, né? Estado municipal, Estado Ceará, no caso, e Brasil. Ali eu estou para prestar uma política de Estado. E a política de Estado ela não deve passar, que passam gestores, que passa a eleição. A política de Estado deu certo, boa, ela deve perpetuar. Uma política, por exemplo, de Estado lá, que a gente não era do PDT, mas foi uma ideia inicialmente brilhante da Luiziane, que era do PT, que era os Cucas. O PDT pegou, abraçou, em vez de 1, fez 5, sabe? Então, assim, há uma descontinuidade do projeto, né? Você pegar o Brizola quando fez o CIEP, depois os governadores seguintes não continuaram. E, na verdade, eu acho que, é como você está falando, tem uma identidade, né? Perde-se uma grande oportunidade de você também deixar a sua marca pegando aquilo e aprimorando. Era isso que eu ia colocar, porque, querendo ou não, se funcionou e a população estava sendo beneficiada com aquilo, a próxima gestão, independente da vertente política, se ela continua e até aprimora, isso também vai recair com louros, né, sobre a gestão dela. Eu acho que falta espírito público. Eu até não fico meio assim, acho que é um ano de governo e tal. Eu torço, como eu falei, para a minha cidade, mas eu acho que tem muita coisa que poderia ser feita de forma melhor.
E qual foi o ganho para o movimento cultural Darcy Ribeiro? Porque você voltou, na verdade você não deixou de ser o presidente, acumulou essa experiência e continua tocando o movimento, tá com mais gás ainda, trouxe algo dessa experiência que agregou na pauta? Com certeza, né? Agora, querendo ou não, para a vida e para o currículo é muito importante você ter algumas oportunidades. Eu tive, né? E isso eu trago, né, as minhas vivências de lá, as amarguras de não poder ter feito tudo aquilo que eu acho que deveria ter sido feito, né? As experiências positivas e os aprendizados, né? Para poder também colaborar, e isso traz uma certa maturidade também, porque faz com que a gente entenda um pouco mais os dois lados da moeda, da mesa, né? Consiga ter essa dimensão disso, né? E enquanto movimento, né, o movimento cultural é uma paixão, né? Eu sou da cultura e o Darcy é minha inspiração intelectual, né? E o movimento que eu ajudei a fundar, sou cofundador, né, junto com outros e outras milhares de camaradas, aí, centenas no Brasil inteiro, mas é algo que a gente sempre tem muita paixão. E nesses momentos que não estão sendo fáceis para o PDT, né, das circunstâncias, eu sempre lembro da frase do Brizola, né, que a gente é a planta do deserto, né? Vem a seca, vai lá, devasta, acaba todas as nossas folhas, não sobra nada, né, tal. Aí vem a enchente, nos leva tudo, e a gente ali na seca se alimenta com a gota do orvalho, enquanto na enchente, né, leva também os galhos, tudo, mas não nos leva porque a nossa raiz é profunda. Então, eu acho que o PDT é uma causa, né, feita por vários atores, e os nossos atores são maravilhosos. Eu creio que a nossa possibilidade agora é de ampliar, né, fortalecer, porque na causa não há nenhuma dubidade. O PDT e o trabalhismo continuam sendo as respostas mais modernas para as nossas deficiências mais antigas. Então, com certeza. Isso aí eu acho que fica. E para as pessoas que não sabem, por exemplo, né, o PDT tem lá na sua cartilha, no seu estatuto, na parte número 1, onde ele fala da cultura. Então, para nós, a cultura tem um preço alto, né? Nós somos o partido que ajudamos a reconhecer a luta das mulheres no voto feminino, feito pelo trabalhismo. Nosso partido foi o primeiro partido a ter um negro senador, negro governador, né? Sobe Dias do Nascimento e Ocolares, primeiro deputado federal de nação indígena, índio, que foi o Juruna, né? Enfim, Partido dos Exilados, do único presidente que foi assassinado, morto nada, que foi Jango, no exílio, o único que morreu fora do exílio, né? A gente é do partido de Lélia Gonzalez, de Edialeda Salgado, né, de Juruna, de Darcy, de Brizola, de Francisco Julião. A gente é do partido da Reforma Agrária. Então, tudo isso, né, são as ofertas mais modernas que nós podemos oferecer, né? E por isso que as pessoas têm raiva do PDT, o bloco desaliado, né? Digamos assim, quem não gosta da gente que sofra, morra afogada, né? Eles que lutem. Porque a gente ama os nossos mortos, como ninguém, porque além de não nos decepcionarem mais, talvez, né, por isso, mas é porque eles são de um poder de ideia e realização que parecem que estão vivos, porque nos inspiram ao acordar e ao anoitecer. Então, isso não existe em nenhum canto, né? Não pode. Claro, há muitos camaradas queridos do Partido Comunista e tal, mas essa coisa que nós temos com os nossos mortos é algo muito simbólico nosso. Falando desses nossos líderes históricos, você disse que não tem padrinho, você não entrou no PDT apadrinhado. O que te trouxe para o PDT? Uma aula de um professor de história chamado Alexandre Neto, meu amigo até hoje, que eu gostava muito do Luiz Carlos Prestes, né? Tinha 15, 16 anos de idade e tal. E aí comecei a estudar coisas mais à esquerda e tal, né? Gostar disso ali. O meu colégio tinha uma inclinação muito humanista, né? Então eram cristãs e estimulavam muito, né, a gente ali a estudar, né? A sua forma de
de afirmar os seus valores, né, também passava por essa questão de você estudar. E eu sempre tive muita afeição por história, português, geografia e tal, as linguagens culturais todas, né, fazia também. E essa aula de professor de história, ele foi falar do Brizola, especificamente da campanha da legalidade. E aí, moleque de 15 anos, eu fiquei... Ele é um excelente professor, a aula dele era um filme, assim, ainda é porque é professor, né? E ele, depois dali, eu fui procurá-lo, eu disse, professor, quem é esse tal desse Brizola aí? Eu ouvi falar dele aqui, eu já estudei, mas nunca tinha aprofundado nada, sei lá, da campanha e tudo. Ele, não, vou te falar aqui do Brizola. E se eu não me engano, ele me deu um livro do Muniz Bandeira, né? Brizola tinha razão. E aí eu fui ler um pouco do Brizola, e em paralelo a gente já estava avançado, já tinha estudado a questão de ditadura e tal, né? E aí vendo aquela figura, eu disse, caralho, que maluco, velho, armou a população, as armas nem funcionavam, né? Mas também ninguém sabia do lado de lá, né? As metralhadoras russas que tinham ficado lá, né? Ficou dentro do palácio, garantiu a legalidade, recebeu o presidente, marchou, organizou pelo rádio um monte de outro governador, chamou o cara do terceiro exército e disse, se não aderir à legalidade aqui, manda prender, enfim, e evitou um golpe, né? Governador de um estado, dos 27. Então, se eu... esse cara é interessante, né? E aí, depois que eu fui, virou amor à primeira, segunda, 20ª vista, né? Virei um brizolistazinho, da cabeça grande igual esse aqui, cearense, né? Quantos anos você tinha quando você se filiou? 2005 foi esse contato com o PDT, né? E eu me filiei, já ali eu entrei na juventude, né, que até então nem tinha idade de se filiar, ia fazer... Você tinha quantos anos? 2005, tinha 16 anos, né, sendo que eu só podia tirar o título no fim do ano. Não, 2004 eu tirei o título, verdade. Tirei o título em 2004, meu primeiro voto, agora que eu lembrei, mas aí em 2005 eu não filiei de primeiro momento, em 2006 eu decidi me filiar, né, 2005 para 2006. Mas minha filiação ao PDT, porque é pela juventude, foi a partir de 2005, né? Esse ano fazem 20 anos. E 2006 foi mais já na estrutura partidária, militando, filiando e tal. E assim, não existia juventude, chegou a existir o Breno, não tinha mandato de deputado federal nem nada. O André, até então, que depois ele conquistou o mandato, não existia. Não tinha deputado estadual, vereador. Tinha era 2 vereadores na capital, assim, era um partido pequeno, foi pela ideia mesmo, como eu te falei, sem padrinho, sem ninguém. Me lembro eu chegando lá, a Vânia, que a moça trabalha lá até hoje, minha querida amiga. Não, mas foi quem foi que lhe mandou aqui? Como você sabe daqui? Eu disse, não, ninguém me mandou não, eu pesquisei, vi que o PDT era aqui, eu queria entrar para pegar um livro. Não, mas não é assim, toda assustada, né? E, enfim, e aí... Fui construindo a juventude, me apaixonando por outras lideranças, como Daci, Abdias do Nascimento, enfim, né, lendo Pasqualini, aprofundando o trabalhismo, né, e estamos aí até hoje. E como que nasceu, então, a ideia do movimento cultural Daci Ribeiro? Pois é, foi eu na juventude, do PDT, ali eu sempre militei muito ligado à cultura, né, então minha formação artística. Então, era o cara que foi diretor do centro acadêmico, diretor de cultura, né, do centro do diretório acadêmico também. Quando era dirigente da juventude, era dirigente de formação política e cultura, né, que eram as coisas que eu mais gostava. Eu sempre gostei de ler, então eu lia e eu preparava, né, enfim, uns cursinhos assim para poder falar do trabalhismo, e a gente ia viajando no interior, muitas vezes sem conhecer ninguém, nem nada, ia capturando as pessoas. Às vezes tinha uma liderança que conhecia 4 ou 5 jovens, a gente reunia ali e ia fazendo isso, né? O movimento já estava existindo então, né? Então era essa aptidão. E depois, ali, a partir de 2012, eu comecei a olhar, né? O PDT tinha vários movimentos, vários setoriais, tinha no estatuto a questão da cultura, mas não tinha nada organizado de forma orgânica.
Lá no Ceará a gente iniciou, né, movimento cultural, era movimento PDT cultural, era PDT cultural e tal, e aí descobrimos que lá no Rio Grande do Sul já tinha uma galera que se organizava também, que era o movimento, né, socialista de cultura Darcy Ribeiro, e tinha o pessoal do Maranhão também, que era movimento cultura popular, trabalhista. Aí tinha gente assim organizando como se fossem núcleos, né, setores da cultura dentro do partido, mas não se tinha isso de forma orgânica. E aí em 2015 eu apresentei a ideia para o Manuel, inicialmente também para o Lupe e tal, e em 16 eu disse, não, tem que ir. E aí vim cobrando no convencimento, né? E aí o Maneca e o Lupe toparam, né, a gente criar ali uma comissão provisória e deu a missão da gente criar os 7 estados. E a gente fez isso em 6 meses. A gente criou em 9 estados, né? E depois a gente em um ano ampliou para mais de 15 estados, eu não me lembro agora, e chegamos na nossa primeira Congresso Nacional em 2018, com a madrinha Beth Carvalho. Ela esteve lá, foi a última aparição dela pública, ela cantou com que a bacana. gente. Enfim, ela amadrinhou o movimento, tive esse privilégio de conviver um pouco com a Beth, né? E a gente em 2018 fez o nosso primeiro congresso, com mais de 20 estados, né, dos 27 do Brasil, e demos uma colaboração enorme aí ao PDT, né, nas candidaturas que o PDT teve em 2018 e 2022, né, enfim, nas formações políticas virtuais, que na época da pandemia a gente foi o movimento pioneiro a fazer isso. Não todos merecem os demais, porque todos fizeram, mas a gente fez também, inclusive chamando os demais, né, porque eu acho que nós enquanto movimento somos de cooperação, não de competição. Então a gente tem que ajudar a MT, a juventude, ecotrabalhismo, e todos, né, negro, por aí vai. E isso é uma característica que a gente vê pelo processo de formação, porque pelo que você falou aí, a gente entende que ele nasceu de forma orgânica. Né? Não foi uma ideia que surgiu, mas algo, como a Esther colocou aqui, já estava acontecendo e precisava de uma formalização para veio de baixo para cima. É um processo, como você falou, orgânico. Quando ele nasce de baixo para cima, ele tem uma raiz muito mais profunda, né? Então, isso aí, obviamente, facilitou. E o que a gente fez, né? Claro, tem um esforço de cada um e cada um que construiu muito. Não fiz isso só, gente. Eu não vou nem nominar para não esquecer ninguém, mas aí tem militantes do Brasil inteiro, quadros que mais preparados até que eu, e tão quantos, figuras que estão surgindo, e eu acho que esse é o nosso papel, né? O papel de ajudar, e foram eles, né, e elas, né, todas, todos e todes, né, que construíram esse movimento para ele poder estar dando hoje até certo. E eu tenho um grato privilégio de poder presidir, mas honrando todos e todas as companheiras aí do Brasil inteiro. E como é que é o diálogo com o Congresso? A gente tem contribuído com alguma pauta, algum projeto, algo assim que, né, está tramitando? Temos, né? O movimento cultural da Darcy Ribeiro deu uma contribuição para o Brasil e para a classe artística, por exemplo. O André Figueiredo, quando era líder da oposição, né, e eu tive o privilégio de trabalhar lá com ele virou coautor da Lei Aldir Blanc. Você pode pesquisar no Google aí, botar lá os coautores da lei. Um deles é o André, porque ele fez uma emenda à lei, que foi uma ideia nossa. O PDT Nacional publicou. Pois é, fez uma emenda nacional, uma emenda para o projeto, e foi uma articulação que a gente fez do movimento cultural, de uma ideia que ele acoplou no projeto, onde você só doava para as pessoas físicas. Mas vem cá, os órgãos culturais, os teatros, os cinemas culturais, a biblioteca, vai deixar chegar a conta de água, luz, né, os mantimentos e tal. Então não, então a gente também tem que pensar para esses locais, né, que acabou, né, que foi aglutinado e também teve. A gente fez uma colaboração, por exemplo, no debate das plataformas de streaming, do audiovisual e da música. Do audiovisual, o André é o relator, a gente também trabalha nessa articulação, né, ajudamos com ideia. Na da música foi uma ideia a partir do audiovisual que a gente trouxe para ele apresentou também, né, enfim. E a gente teve, quando
o nosso presidente Lupe estava no Ministério, a gente apresentou uma ideia para ele, que era a questão da aposentadoria para os trabalhadores da cultura, que isso fosse de uma forma diferenciada, já que a cultura é uma das questões de direitos fundamentais na nossa Constituição, e para a garantia dos direitos fundamentais tem que ter os trabalhadores dela. Assim como tem o da saúde, teria que ter também uma plataforma diferenciada para essa turma. Então, assim, tem muitas ideias, mas eu te confesso que nós temos um congresso muito ruim, né? Um congresso que tem a bancada BBB, né? Que é bala, boi e Bíblia. E assim, quando eu falo Bíblia, não me refiro a A fé em Bíblia. si. Não me refiro à né? Bíblia, né? Refiro daqueles que usam ela na fé para poder enganar e muitas vezes ter um mandato de poder, mas não para Sim. representar. E quando eu falo boi, não falo dos criadores de boi do interior, do Brasil e tudo, do agropecuarista. Falo daquela bancada do agronegócio lá e tudo. Quando falo em banco, né? Eu falo da Faria Lima e seus derivados, e da bala, que é o povo, né? E da extrema-direita e por aí vai. E nós não temos a bancada da cultura. O único artista que nós temos é o Tiririca, que pouco faz pauta da cultura, e o Sérgio Reis, que representa o agronegócio. Então, a gente realmente precisa, né, de um choque de ter representância lá para poder, inclusive, melhorar as nossas pautas, né, e melhorar as nossas possibilidades de apresentar melhorias num congresso muito ruim, né, que está cada ano piorando. Espero que 2026 seja melhor. E a luta continua, né? E não é pouca. Bom, vamos falar um pouquinho então de Darcy Ribeiro, Bora. o seu nascimento, outubro. Tá acontecendo muita coisa aí pelo Brasil, nas plataformas digitais, eventos culturais. Fala um pouquinho pra gente do que a gente tem ainda aí pela frente. Pois é, gente. A gente está aí no mês da Darcy, como bem falou a Eli, e tem uma série de programação que já começou lá no início de outubro até, né, final de outubro. Do início de outubro, vários estados fizeram aí a questão do documentário do povo brasileiro, e em seguida fizemos debates, né? Os estados fizeram isso, cada um com as suas formas, nos seus tempos, e junto com a fundação também realizando, e o movimento cultural. Também tivemos lá, como eu falei, tive em alguns locais, como João Pessoa, e a gente fez a criação do movimento cultural lá, com a frente de grandes artistas, principalmente a galera ligada à cultura popular, ligada à capoeira, academia, né? Agora a gente está aqui em Brasília, onde a gente está realizando a Semana Darcy Ribeiro, tanto com eventos aqui na Fundação, né, lançamento da cartilha, como debates virtuais, mas também de forma presencial, onde a gente vai estar na UNB, né, debatendo lá com professores da UNB, com os alunos e também com outros setores, a importância do Darcy para o Brasil, né? E também, né, dia 26 é o aniversário dele, então vai ter alguns atos no Brasil inteiro, como o Rio de Janeiro, né? Também vai ter lá em Minas Gerais, também os companheiros estão planejando. Então é um mês festivo, mas para a gente lembrar, né, não a figura do Darcy, mas o Darcy enquanto ideia, né? Porque é esse que ficou. Não ficou o Darcy humano. O Darcy humano morreu, né, infelizmente, mas fez o seu processo natural da vida. Mas o Darcy, enquanto ideia, ele está aqui, né? Por isso que estamos proclamando e debatendo ele. Então, essa ideia da Darcy Ribeiro, o Brasil precisa se inundar dela, se apropriar, né? Enfim, se apropriar de vez mesmo, né? Porque o Darcy não pertence apenas ao PDT. Nós temos muita honra de sermos o fertilizador do Darcy, mas ele é uma figura do mundo, né? Você falou aí de evento na UNB, e a Universidade de Brasília, inclusive, também Criado é um por legado Darcy dele. Ribeiro. É um vulto da humanidade, né? É um cara que quase em tudo foi consenso, e quem não concordou com ele viu que estava errado. É verdade. Qual o recado você acha, você que já estudou muito sobre Darcy, enfim, qual recado você acha que ele daria hoje para a juventude, enfim, para todo mundo que está aí na luta? Só há duas opções na vida: lutar ou se resignar. E eu jamais vou me resignar. E diria outra, né, que o Darcy, e assim vocês jovens, né, brasileiros principalmente, ele disse que lutou todas as lutas,
Ele lutou a luta da Universidade Pública Libertadora, lutou a luta para poder emancipar os povos indígenas e, de fato, entregar um país que verdadeiramente é deles. Lutou pela educação pública de qualidade, principalmente uma escola emancipancista para as nossas crianças, né? Lutou pela reforma agrária, lutou pela reforma agrícola, né? Lutou pela liberdade, pela democracia e perdeu. Mas ele detestaria estar do lado daqueles que venceram ele. Então, juventude, povo brasileiro, né? Por mais que algumas lutas a gente ache que vai perder, tem uma coisa que vale mais, é o sabor de lutar. Então, acho que... Faz parte da luta, né? Eu acho que quem não luta e vive de luto, né, não consegue avançar muito. Até tem um poema aqui, aproveitar nesse lado artístico, que eu fiz há pouco, que é justamente falando disso, do luto e da luta. E você falou aí que ele perdeu, mas agora na minha visão muito particular, acredito que ele ganhou. Porque se nós estamos falando dele hoje, celebrando, inclusive em locais por onde ele passou, locais que ele ajudou a erguer, o legado dele está aí, vivo, e talvez seja isso que faça, que alimente a resistência. Porque imagina se não tivesse o legado do Darcy Ribeiro, do Brizola, dos outros líderes históricos que você falou, como que não seria esse país hoje? A gente pensa que se o que eles quiserem implementar tivesse sido colocado em prática 100%, o Brasil seria outro. Mas se eles não tivessem feito o que fizeram, a gente seria muito pior. Não tenho dúvida. E o poema é isso, né? É assim, eu luto na luta de luto. Luto porque acredito em um mundo melhor. Tenho luto por não ter conseguido. E luto para prosseguir. Luto para conseguir. A luta me exige luto, e eu luto me exige luta. Eu luto de luto para aprender a lutar, ou eu vou lutar de luto, pelo menos para tentar. Eu luto, eu não quero lutar, mas eu sou obrigado a lutar. Às vezes sobra tempo para amar, às vezes apenas para lutar. Para quem, por quem, a quem. Não vale a pena, dar pena. Mas tudo acaba na próxima cena. Então, é o meu que Gostei. isso. Também gostei. Parabéns. Valeu. Bom, muito obrigada. No mês do Darcy Ribeiro, falar sobre Darcy Ribeiro, e como a gente fez aqui, né, como você fez, explanou não só Darcy, não tem como não entrar Brizola e todos os outros líderes que você mencionou, e PDT, né? Então, obrigada pela sua participação, por tudo que trouxe aqui para a gente. E o Panorama Trabalhista é isso, é o espaço para que aquilo que é trabalhismo, para aquilo que é o PDT, seja apresentado para a nossa militância, para os simpatizantes, para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o Brasil, sobre o que precisa ser ensinado, dito, discutido, debatido a exaustão, é essa luta, e volte mais vezes. Estamos aí. Gente, obrigado. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Esther. Obrigado, Dedas. Todo mundo aí que faz aqui o Panorama Trabalhista. É sempre bom estar debatendo ideias e, enfim, avançando. E você aí, ó, se filia no PDT, vem conhecer o movimento cultural, procura nas redes sociais, procura em todos os locais aí que você vai encontrar e vem somar com a gente na cultura, porque, como o nosso dilema diz, é só a cultura que emancipa. E até o próximo programa.